Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos, repita assim comigo, ó. Páscoa. Páscoa. Estação de milagres. Estação de milagres. Amém? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em Gênesis 15:12. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e um grande pavor e cerradas de trevas se acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem se sujeitado, e depois eles sairão com grandes riquezas. Amém? Igreja, pode sentar? Amado Deus, é a tua palavra, Senhor. Deus, venha nos abençoar, Senhor, como já tem abençoado a nossa vida neste lugar, Senhor. Obrigado por tudo que tem realizado até aqui neste lugar. Amém? Já quero parabenizar, né? A equipe aí que já esteve nas ruas hoje, a gente acompanhou ali pelas redes, né? Coisa linda, coisa nova, né? E precisa saber, amém? Não superficial aquilo que a gente sabe. Natal é o nascimento de Jesus. Páscoa, Jesus morreu e ressuscitou. Não uma coisa assim, né? Mas no profundo do significado, do que representa, o que realmente, né? Que nós não comemoramos, mas o que realmente nós celebramos. Amém? E a gente vai ver aqui a partir de Êxodo 12. Amém? A gente leu a leitura lá em Gênesis, né? E o que é interessante é que já começou lá. Através de um sonho, o Senhor revelou a Abraão os 400 anos de cativeiro do povo de Israel. Amém? Então a Páscoa, ela é uma festa celebrada assim, muito antiga, né? Ela vem atravessando gerações por milhares de anos, né? Mas nem todos, na verdade, conhecem, né, a origem e o significado da Páscoa, e no qual é o propósito correto dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus, né? Qual é o propósito dela? A Páscoa, ela é caracterizada como uma promessa de Deus, de salvação e libertação de um povo. Né? Essa primeira parte praticamente eu vou estar lendo, porque como a gente vai falar da origem, que deu início, da história e depois do espiritual, que é o mais importante, que vai entrar hoje nessa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Então a origem, né, o significado é histórico e espiritual. A Páscoa é uma celebração judaica instituída por Moisés por ordem do nosso próprio Deus. A primeira Páscoa judaica ela foi realizada no mês de Abib, do primeiro mês do calendário litúrgico judaico, que depois do exílio passou a ser chamada de Nissan, que corresponde ao mês de março e abril, que entra no nosso calendário. Sempre a nossa Páscoa é comemorada ou em março ou em abril, né? Porém, a Páscoa tem as suas origens lá onde nós lemos, né? Antes de Moisés, 500 anos antes da instituição do Egito. Dali do povo está ali. O Senhor revelou já antes, né? Aqui no capítulo 12, a gente já vê Deus instruindo o povo, né? A maneira que eles iam proceder ali. Então, Deus avisa Abraão que os israelitas seriam peregrinos na terra alheia e seriam reduzidos à servidão, oprimidos por 400 anos. Mas aí também Deus faz uma promessa que julgaria aquela nação e que os filhos de Israel dominariam e seriam libertos da opressão. Aí a gente vai ver que mais tarde José, que era bisneto de Abraão, que foi traído pelos seus irmãos, os irmãos conhecem a história de José, traído pelos seus irmãos, vendido para o Egito, foi escravo, foi prisioneiro, mas ali, né, Deus usou a vida dele, tinha um propósito ali, né, tinha um plano de Deus na vida ali de José. Ele se tornaria, né, governador do Egito, se tornaria um instrumento de Deus, né, usado na mão de Deus, num período de muita fome, muita escassez, e para a preservação de vidas. Depois desse tempo, a palavra do Senhor vai dizer que depois da morte de José, toda aquela geração que estava com ele ali, elas morrem e se levanta ali um novo rei, né,
que escraviza o povo, que é a história que a gente conhece ali, né? Que eles veem que o povo vai se multiplicando, e ele teme, não, esse povo é muito numeroso, vai ficar forte, um dia eles se rebelam e acaba vencendo a gente, manda matar as crianças, é onde Moisés entra, como libertador ali, né? A palavra do Senhor vai dizer. Então, nesse período, o Senhor enviou o quê? As 10 pragas, né, no Egito. Na 10ª praga, né, o Senhor ali consiste com as mortes dos primogênitos. Então, ali morre desde o velho ao mais novo, do homem aos animais. E ali se dá o quê? O início, né, da Páscoa ali, pela morte dos primogênitos, onde o Senhor começa a instruir aqui no capítulo 12. É um texto bem longo, né? Mas aqui o Senhor vai começar a instruir que eles devem pegar um cordeiro sem defeito, e todo aquele processo de assar, de as ervas, os pães asmos, né? Que a família teria que consumir aquela carne, a família pequena que não poderia consumir tudo, convidasse uma outra família, mesmo assim não dando conta que no outro dia queimasse tudo. Era todo um ritual da parte de Deus ali para iniciar ali a libertação daquele povo, amém? Então, quando Deus anuncia as 10 pragas, também Deus anuncia como o povo deveria proceder nessa parte aqui. Em Êxodo 12, que a gente vai ler tudo, que vocês têm que ler tudo lá em casa, chega, é lição de casa para vocês, tá? Êxodo 12, tá? E aí vai falar assim, o versículo 11 fala assim, olha: lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, come depressa, a Páscoa é do Senhor. Era uma ordem de Deus. Não era um banquete que você ia sentar, bater papo, comer aquela comida gostosa, não. Era o Senhor falando assim, olha, posiciona. Vocês vão sair hoje. É a pressa, né? Se a gente olhar hoje, irmãos, é a pressa que o Senhor está falando. Não, se apressa. Se apressa para chegar na minha presença. Se apressa para obedecer a minha voz. Se apressa, né, para largar uma vida de pecado. O Senhor está com pressa, amém? Então a palavra do Senhor vai falar ali, né, dos pães asmos sem fermento, que lembrava ali da pressa, come depressa durante aquele exílio. As ervas amargas associava ao sofrimento e à aflição daquele povo, amém? Então a palavra do Senhor vai dizer que naquela mesma noite o anjo do Senhor, o anjo da morte, passaria pelo Egito com o juízo de Deus, né? Quando o anjo passou, a palavra do Senhor fala que todos os primogênitos morreram, desde o homem até os animais, desde o pequeno até o mais velho, homens, né, e tudo. Então ali, né, o Senhor vai cumprindo com aquela ordenança, com aquilo que Ele ordenou que fosse feito. Ali foi o significado de tudo aquilo foi a derrota do inimigo, de todos os inimigos ali daquele povo que se encontrava ali, né, no Egito. E aonde, né, havia o sangue do cordeiro, não houve morte. A palavra do Senhor vai falar que no sacrifício do cordeiro, aquele sangue ele foi espargido sobre os obrais das portas. E aonde tinha a marca do sangue, a morte não entrava. Então, o que significa Páscoa? Passar por cima. O que significa Páscoa? Passar por cima. Passar por cima. O anjo passou por cima. Mas aonde tinha o sangue, não teve mortandade. Amém? Então, o sangue significa passar por cima. Amém? Que deriva do verbo saltar ou passar. Então o anjo passou por cima, poupou, significando para aquele povo a misericórdia de Deus. Naquele dia o juízo de Deus passou por cima dos israelitas e eles foram salvos. Né? Assim Moisés instituiu a Páscoa como celebração anual, e assim os judeus deveriam celebrar a Páscoa como ordenou o Senhor no Pentateuco, lá em Êxodo 12, Deuteronômio 16, Levítico 23. Cadê o caderno? Cadê a caneta para marcar? Já instruí. Traga um caderno, traga, porque Deus está falando, irmãos. Aleluia. Né? Traga. Ó, o Tiago falou, Jesus orando e os outros dormindo. E hoje nós encontramos uma igreja dormindo. Deus todo o tempo está falando, está alertando, sabe? Falando, olha, presta atenção, se posiciona. E nós estamos despercebidos. Amém? Aí a palavra do Senhor vai dizer, né, que durante a celebração da Páscoa, os chefes de família deveriam explicar o significado
daquele ritual para os seus filhos. Esse aqui eu quero ler, Êxodo 26 e 27, 12, 26 e 27, que diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios e livrou a nossa casa. Então o povo se inclinou e adorou. Então, hoje, né, a Ruth veio com uma proposta, né, da gente falar sobre a Páscoa. Porque a Páscoa hoje, ela se resume no ovinho da Páscoa, no coelhinho da Páscoa, né? E a gente vai vendo que vai sendo encorpado coisas, né, que vai tirando o foco daquilo. Por quê? Porque há uma estação de milagres. Há uma esfera de milagres a qual o inimigo não quer que a gente viva. E vocês vão entender quando a gente entrar na Páscoa espiritual. Amém? Até o Novo Testamento, quando Jesus com seus discípulos subiam para Jerusalém para celebrar a Páscoa, o cordeiro era sacrificado na área do templo e os sacerdotes lançavam sangue sobre o altar. A refeição pascual poderia ser comemorada em qualquer casa da cidade. Era comum entre os judeus se reunirem em grupos, como faziam Jesus e seus discípulos, no cenáculo, formando uma unidade familiar. Até é instruído, tem um versículo lá que Jesus manda os discípulos ir à frente, procurar um lugar no cenáculo, preparar a mesa, preparar a ceia, os preparativos da ceia. Amém? Os gentios não poderiam participar, mas os prosélitos que aceitavam as condições mosaicas eram aceitos nas comemorações. Os estudiosos falam que 250 mil cordeiros eram sacrificados. Irmãos, imagina, você falasse assim, 250, a gente já achava muito, né? 250 mil. Aí eu fiquei imaginando lá na minha casa assim, Senhor, quantos sacerdotes tinha lá? Já imaginei assim no estádio de futebol, né? Com aquele monte de... que era muito, né? Muita coisa, irmãos. Muita. A palavra do Senhor vai dizer, deixa eu ver aqui para mim não me perder. Aleluia, Jesus. Que a quantidade de sangue era tanta que as águas do riacho próximo do templo ficavam coloridas, ali simbolizando, né, o preço do pecado. Depois da queda de Jerusalém e da destruição do templo, 70 anos depois de Cristo, a Páscoa passou a ser uma celebração íntima e familiar, próxima, mais próxima do que foi lá no Êxodo. Porque lá no Êxodo teve aquela ceia, mas era com pressa. O Senhor falava, nem senta, come em pé. Já vai comendo, já com passo para você sair correndo. Porque é a oportunidade que vocês vão ter de sair desse lugar. Né? Não dá para despedir, não dá para dar tchau. Porque eles devem ter feito amizade lá, né? Tinha os egípcios lá que foram salvos. Teve casa de egípcios lá que a morte não entrou, porque eles creram, eles temeram, né? E alcançou a vida deles. Então era rápido, era coisa rápida. A palavra do Senhor fala que o reino de Deus ele é tomado à força. E que a vida de Cristo é como um piscar de olho, é como um ladrão. O ladrão ele não avisa. Hoje eu vou lá na sua casa roubar. Não avisa não, só vai e rouba, quando você vê já foi. É assim a vida do homem, simbolizando pressa, estejam preparados ao soar da trombeta. Então toda ceia que nós vemos participar aqui, mensalmente, irmãos, até que ele venha, você nem sabe. Às vezes a gente faz tanto plano. Não, eu não vou nessa geração, Jesus não veio para a minha geração. Não, vai vir para... Não, de repente Jesus vai vir no final desse culto, quando vocês entenderem o propósito dessa palavra. Jesus fala, opa, hoje eu cheguei onde eu queria, então vou levar minha igreja. Amém? Então os irmãos vão prestando atenção. A palavra do Senhor fala, né, que todo aquele sangue ele era derramado dos cordeiros, simbolizando ali, né, a Páscoa que apontava para um único sangue capaz de prover uma expiação de pecado, né, o sangue de Jesus Cristo. Aquele ritual ali, ele só apontava, né, para o sacrifício perfeito, porque aquele ali teria que ser feito anualmente, né? Mas ele apontava para um sacrifício que depois que fosse um sacrifício perfeito, não precisaria mais estar sacrificando ninguém. Amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer
né, que Jesus era o sacrifício perfeito, né, que providenciaria para a solução dos pecados do homem. Olha o que diz lá em Isaías 53:7. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os tosqueadores, e ele não abriu a boca. João Batista também declarava: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A palavra do Senhor fala que Jesus ele foi traído, preso, crucificado durante a Páscoa, nesse período da Páscoa. A palavra do Senhor vai falar. Vai falar a palavra do Senhor que quando Jesus reunia ali os seus discípulos, né, para a última Páscoa, depois daquela ceia que o Senhor teria com aqueles discípulos, nunca mais eles celebrariam uma Páscoa como em Êxodo 12. Né? Ninguém mais deveria sacrificar o cordeiro, comer pão ázimos, né, ervas verdes, porque o Cordeiro de Deus seria sacrificado de uma vez por todas, num sacrifício perfeito e definitivo. O próprio Filho de Deus foi entregue como resgate em favor dos remidos para apaciguar a santa ira de Deus que exigia o castigo pelo pecado. E em vez da carne do cordeiro, em vez dos pães ázimos, das ervas amargas, o nosso Jesus instituiu pão e vinho, em memória de mim, até que eu venha. Ao comer o pão, nós lembramos do pão partido. Ele fala: este é o meu pão, que é partido por vós. Né? E pelo vinho, nós lembramos do sangue derramado naquela cruz de resgate da nossa alma. E foi assim que a última Páscoa deu lugar à primeira ceia. Glória a Deus, aleluia. A Páscoa apontava para frente, como símbolo daquilo que viria, uma promessa que haveria de se cumprir. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, que traz o símbolo de uma promessa que já se cumpriu. Interessante, né? Lindo, lindo. Gente, tem muita coisa. Eu estava vendo lá, falei: meu Deus, acho que foi oportunidade de eu conhecer. Né? O Senhor fala assim nessa noite assim, ó: sai do raso. Essas águas aí no tornozelo não vai dar em nada. Você precisa mergulhar, você precisa me chamar para essas águas profundas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Assim, serviria de esperança para todos e para as coisas, no dia do retorno de Cristo. A última ceia foi celebrada com os 12 discípulos. A outra próxima ceia nós celebraremos junto com ele. Irmãos, quando eu estava vendo as crianças aqui, eu fiquei pensando assim: Jesus, que privilégio, né? Puxa, que privilégio quem andou com o Senhor, quem ouviu suas maravilhas, viu seus milagres. Irmãos, nós desejamos tanto, vamos lutar para isso, porque o Senhor fala que a ceia, depois que nós partir daqui, é Ele que vai servir. Hoje nós vamos sair o diácono Alexandre, o diácono Daniel, o diácono Jonas servir na ceia. Mas naquele dia, o Senhor, com a sua glória, com o seu esplendor, vai nos servir na sua mesa. O Senhor fala assim, ó, nesta noite para você, ó, tem lugar na mesa. Tem lugar. Amém? Tem lugar na mesa. Glória a Deus. Deixa eu ver, irmão, se eu me perco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Celebrar a Páscoa é voltar no que era temporário e do que era inferior. Cristo é a nossa Páscoa perfeita. Então nós devemos celebrar, não devemos celebrar a Páscoa uma vez por ano, mas devemos celebrar em memória do seu sacrifício no Calvário, um sangue que nos comprou e nos livrou de uma condenação eterna. Então isso significa Páscoa. Olha o que significa: para nós cristãos, os méritos das obras de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima de nós, das nossas vidas, passou nos umbrais das nossas portas. O seu precioso sangue atestou e nos justificou. Glória a Deus. Né? Eu não tinha ainda visto assim, falar que a Páscoa é passar por cima. Né? Então o Senhor passou por cima de nós. Pela misericórdia de Deus, esse sangue, né, nos blinda de todos os ataques inimigos. Né? Que o inimigo ele vem com tudo, mas ele não tem vitória sobre nós. Porque esse sangue nos blinda. Amém? Então devemos utilizar desta data em família para ensinar um verdadeiro significado. Amém?
A gente vai entrar aqui na parte espiritual da simbolizando a Páscoa, né? E hoje a gente esteve ali em Nazaré, na casa das irmãs da minha sogra, né? Que ela fez 80 anos, a neta dela chamou todos os irmãos, né? Os sobrinhos, eles vieram para minha casa, comemorou, e aí agora eles chamaram para se reunir de novo. E tinha ali entre eles, da família, um pastor. E antes do almoço, ele ministrou o significado da Páscoa, né? Ele falou assim, olha, por detrás dessa reunião aqui, muito calorosa, das comidas que a gente vai comer, né? Existe aqui, né, algo maior, né? Da gente estar aqui porque alguém morreu por nós, nos amou de uma maneira tal que nos deu a oportunidade. Amém? Aleluia, Jesus. Ó, a Páscoa, ela sempre esteve, né, no coração de Deus, desde o princípio, como nós vemos. A Páscoa, ela é ressurreição, Pentecoste, presença de Deus, batismo com o Espírito Santo. Desde a fundação, o Cordeiro já estava lá. E com o passar do tempo, nós fomos perdendo essa essência, porque vai introduzindo muitas coisas. De repente fica um rito costumeiro, sabe? Mesmice. É a mesma coisa quando a gente faz com a ceia. Ai, vai ser uma ceia. Irmãos, antigamente, no início, quando eu me converti, Santa Ceia era algo assim que, sabe, era temor mesmo. Se você não fizesse 7 dias de jejum para participar da ceia, você nem participava, né? Tinha todo um rito, sabe? Uma coisa assim muito santa. E aí eu descobri por quê, né? A ceia tem todo esse significado, esse fundo espiritual. Porque nesse período, irmãos, e eu falei, meu Deus, nunca mais ceia vai ser para mim da mesma forma, né? Todo mês vai ser assim. Mas, irmãos, esse rito é uma estação de milagres. Vocês vão ver aqui que no período da Páscoa, Jesus operava milagres. Então é um memorial, é um momento que você pode pegar um propósito, sabe? E se antecipar uma semana antes e colocar um propósito e ir buscar a Deus. Ó, eu vou dar muitos capítulos e passagens aqui que eu não vou ter tempo de ler, mas vocês leiam. Por quê? Porque eu vi lá que todos aqueles que fizerem celebraram a Páscoa, eles se purificaram, eles se santificaram, eles estavam puros. Muitas das vezes a gente vem tomar a ceia de Deus, irmãos, com mágoa no coração, com raiva, com ira, triste, murmurando, descontente. A gente participa, né? A gente lança a mão no prato, né? Com todos esses sentimentos que a gente não consegue nem tocar nas vestes de Jesus, né? Hoje nós celebramos a ceia do Senhor todo mês, sabe? Era pra gente assim, nem era para caber gente. Hoje está muito cheio, né? A gente tem muito visitante aqui hoje. Mas era assim, para a gente ter a igreja aberta o dia inteiro. Um entrando de olho em olho, um entrando, outro saindo, outro entrando, saindo. Sabe? Quando as pessoas compreenderem, sabe? O poder de Deus manifestado através da palavra. O inimigo está tendo essa sutileza de ocupar o nosso tempo com tantas coisas, roubando mesmo, saqueando, sabe? A nossa vida espiritual de um jeito que a gente está pobre de maré, pobre espiritualmente. A gente olha para a palavra, a gente se delicia com os milagres do passado, porque hoje a gente não vê nada. É muito pouco do que a gente vê. Mas eu quero dizer para você, nessa estação de milagres, Deus está curando nessa noite. Aleluia! Deus está restituindo nessa noite. Deus está libertando nessa noite. O Senhor está passeando aí no meio da igreja. Eu quero que você entenda que Jesus está presente hoje. E se você não sentiu Ele, fala, Senhor, eu estou aqui. Amém? É isso, irmãos. Sabe, a gente vem para o culto, a gente vem, sabe, de qualquer maneira. Você já vem com aquela mente assim, fulano vai abrir, fulano vai ler, fulano vai orar pela oferta, e a gente vem naquele rito, naquela mesmice, sabe? A gente já vem desmotivado. Quando você entra aí, você já não tem nada, sabe? E Jesus o tempo todo sentado do seu lado, sabe, te tocando, mas você já está insensível. Aqui, quando a gente entrasse aqui, irmãos, era para acontecer coisas sobrenaturais. O Senhor fala assim, olha, é período de
sobrenatural. Eu estou na casa. E quando eu estou, milagres acontecem. Isso o Senhor quer que nós venhamos entender nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Onde eu estava, Pai? Aleluia, Jesus. Fala do Senhor. Fala que o Senhor estava lá desde do princípio. Amém? Quando a gente pensa assim, na Páscoa, nossa semana de Páscoa, as meninas estavam aí preparando essas crianças mais de um mês, ensaiando para Páscoa. O que vinha na cabeça? O feriado prolongado, eu vou descansar. Olha, prolongado que dá para mim viajar. Tem os ovos de Páscoa. Irmãos, olha o que preenche a nossa vida. É mentira ou verdade? Verdade. Aleluia. Mas ano que vem, o que nós vamos fazer? Uma semana de jejum da Páscoa. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer? Vamos? Não, vamos. Domingo é domingo de Páscoa. Vamos começar agora nesse domingo. Fazer uma semana assim, de oração, de jejum, de palavra, de ensino, sabe? E durante a semana, o mês, voltando uma semana para a ceia, faz um propósito na sua casa. Senhor, domingo é ceia, mas eu vou fazer um trono de louvor para o Senhor aqui. Senhor, eu vou levantar essas 7 madrugadas aqui para anteceder a ceia. Eu quero ver o teu poder sendo derramado ali, sabe? Eu quero que o Senhor venha nos resgatar no primeiro amor. Queremos, Senhor, que o Senhor renove os dons daqueles que o Senhor confiou. Aleluia! Sabe? É um tempo de avivamento. O Senhor falou assim, corre depressa, é rápido, eu estou com pressa. Qual que é a nossa oração? Apressa-te, ó Deus. Mas não é assim que Deus está falando nessa hora. Apressa você. Se apressa você em entrar na minha presença. Se apressa em você entender aquilo que eu te chamei para você fazer. Glória a Deus, aleluia. E aí a gente vê, irmãos, muitas coisas sendo incorporadas nessa data. Mas é para quê? Para roubar a essência. Para passar despercebido. Então, o chocolate é comércio. Gente, tem de tudo que é jeito, de tudo que é marca, que delícia, né? E não é pecado, não, pode comer chocolate. Tá? O coelho é uma deusa da fertilidade, que veio no ano 300 depois de Cristo. Depois que Cristo foi crucificado e ressuscitou, aí veio incorporando essas coisas. Entendeu? E chega até hoje. Sabe o que eu estou ministrando aqui para vocês? Eu ministrei ontem lá embaixo. Radassa me ajudou. Radassa. Eu falando, nem agora, A Lívia, sabe? E assim, eu falei assim, eu vou contar essa história. Eu comecei, do jeito que eu estou falando com vocês aqui, eu fui abreviando, ilustrando, eles cortam, porque eles também têm que interagir. Falei, agora vocês vão colocar no papel. Aí teve lá uns que fez os ovos de Páscoa. E teve uns que fez a cruz. Glória a Deus. Teve uns que fez a cruz. Mas o importante é que nós viemos inculcar. A palavra do Senhor, não lemos lá? Quando vossos filhos perguntarem para vocês sobre esse rito, vocês vão contar essa história. Tudo iniciou lá. Aleluia. O povo de Deus foi feito escravo, mas Jesus amou tanto, que sacrificou o seu filho para ter resgate da vida deles. Aleluia. Nós precisamos inculcar. A palavra do Senhor fala que nós devemos falar no sentar da mesa, deitar, andando pela rua. Devemos falar para os nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Deus tem meus 3 sobrinhos que eles vêm de 15 em 15 dias na minha casa. Mas quando senta para tomar café na mesa, já começa. Porque o histórico dos pais não tem um caminho bom. Mas a gente quer que Deus mude a vida deles, a história deles. E a gente fala. Anda com gente que edifica. Vai para a igreja. Não fala palavrão. Jesus ama a vida de vocês. Vocês podem ser honestos. Vocês podem trabalhar. Vocês podem ter uma casa. Vocês podem ter um carro. E a gente vai inculcando. E sempre repreendendo quando faz alguma coisa que não agrada. Porque a nossa voz, alguma coisa vai ficar, irmãos. Eu creio na semente. Aleluia. Eu creio. Eu falei, um dia a tia não vai estar aqui. Eu sempre estou preparando eles. Um dia eu não vou estar aqui. Mas vocês continuam aí. Vocês sabem que o segredo, quando apertar, dobra o joelho e vai orar. Que vem a resposta, vem o socorro. E a gente vai inculcando na vida dos nossos filhos. Amém? Aí a gente vê essa astúcia de Satanás, com tantas distrações e encantos. E aí a gente pensa, mas é coisa moderna, Não, mas já é desde o passado, no ano 300, mas essas coisas modernas hoje é de coelhinho, é de
de chocolate, né? Páscoa, não é agora, essa geração moderna, não. Aqui, ó, no ano 300, depois que Cristo morreu e foi crucificado. Amém? Aleluia, Jesus. E aí, esse impacto, ele tem causado muita influência, né? Ele tem causado muito prejuízo. Por isso é importante que a gente venha estar falando, né? Porque se a gente não fala, é porque também a gente não conhece. É como eu disse, está no raso, né? Está no raso. E é coisa, eu mesmo vou falar de mim mesmo, um testemunho. Eu estou acostumada a ver falar que no Natal Jesus nasce na manjedoura, é filho de Maria e José e nasceu o Salvador do mundo. Mas tem todo um mistério por detrás disso aí. Né? Interessante até que um dia seja pregado sobre o nascimento, né, de Cristo, a vinda dele para a representação das nossas vidas. E a Páscoa também. Jesus morreu e no terceiro dia ressuscitou. Parece uma coisa simples, mas não, irmãos. Né? Não foi. Ele sangrou naquela cruz. Ele carregou um pecado que não era dele. Foi muito difícil chegar àquela obediência para que você tivesse hoje aqui, ó. Aleluia. E a palavra do Senhor vai falar assim, que a partir de hoje você já não é mais um inocente. Ele não vai te ter por inocente, porque hoje você está ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Lá em Oséias, a palavra do Senhor vai dizer, né, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quero dizer que tudo que eu estou falando aqui, irmãos, que nós não devemos nos constranger, porque hoje, nessa noite, o Senhor está nos dando uma chance, sabe? Uma chance e uma oportunidade da gente tomar posse de uma palavra profética. Essa noite é uma noite profética. É isso que Deus quer que você entenda, sabe? Não são palavras, é você tomar posse dessa autoridade, desse poder, dessa estação de milagres, né? Que nessa data agora, o Senhor libera, né? Sobre a igreja dele. Aleluia, Jesus. Então o Senhor nos chama, né? Atenção nesta noite. Porque o povo de Êxodo lá, eles tiveram a Páscoa para eles lá significar, olha, proteção, restituição e cura. Foi uma proteção sobrenatural e uma saída fenomenal. Amém? Olha o que diz aqui no Salmo, deixa eu ver aqui que eu separei, Salmo 105. Olha o que diz aqui no Salmo 105, 36, diz assim, ó: também feriu de morte todos os primogênitos da terra e as primícias do seu vigor. Ele fez sair o seu povo com prata e com ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Irmão, você acha que não tinha doente lá? Você acha que não tinha velho lá? Você acha que era só uma geração de 20? Mas houve cura. O Senhor curou todos ali, para que todos fossem, atravessassem. Imagina, gente, carregando os doentes lá enquanto atravessa o Mar Vermelho. Então houve ali milagres. Naquela Páscoa ali, dentro do cativeiro, né? Houve restituição, proteção e cura. E é o que Deus tem para a sua igreja hoje, amém? Deus tem restituição, Deus tem cura, tem proteção para a sua vida, amém? A palavra do Senhor vai falar, né, que Deus falava com Josué e mandava o povo santificar. Manda o povo santificar, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio deles, amém? A Páscoa lá no Egito, né, essa parte que relata, né, da provisão da terra prometida. Josué também comemorou a Páscoa. A palavra do Senhor fala que antes deles entrar na terra prometida, ele celebrou a Páscoa. A Páscoa também foi celebrada lá em Números, né, no deserto, com Moisés, que houve o milagre da provisão, amém? Aqui com Josué foi a promessa sendo cumprida, deles tomar posse, milagre, né? De uma promessa, eles já estavam o quê? Tomando posse daquilo que Deus prometeu. Mas tinha que lutar lá, né, irmãos? A parte lá que ninguém quer, né? Em nome do Senhor Jesus. Então eles celebraram a Páscoa de Josué, né? Por algo que Deus fez glorioso e algo que ia acontecer, né? Que seria extraordinário, né? Da posse da terra prometida. Lá em 2 Reis 23, vai falar da Páscoa do rei Josias. Relata lá que nunca houve uma Páscoa como aquela.
Também tem a Páscoa lá em 2 Crônicas 30, que foi do rei Ezequias. E também em Esdras 6,19, a celebração do povo, quando eles já voltaram do cativeiro, diz que foi com muita alegria e gozo, porque o Senhor mudou o coração do rei da Síria a favor deles. 3 Páscoas, né, sobre o rei, sobre Esdras, Ezequias e Josias, um tempo de avivamentos e milagres. Irmãos, Páscoa, estações de milagres. Amém? Houve 3 Páscoas também no Novo Testamento. Jesus celebrou 2 com os discípulos, né? Também foi uma esfera, né, de milagres. Em João 5 vai dizer que Jesus subiu para Jerusalém para a festa dos judeus, e que existia ali um tanque chamado Betesda e um homem enfermo há 38 anos foi curado. Era a Páscoa. Lá em João 6 vai dizer que a festa dos judeus, a Páscoa, estava próxima da Páscoa. Não chegou a Páscoa ainda, mas estava próxima, né? E que o Senhor Jesus se compadeceu daquela multidão que seguia Jesus e fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Milagres, irmãos. Milagres, amém? Com tudo aquilo que nós lemos até agora, né? A gente vê aqui, né, que hoje também Deus tem isso para a nossa vida. Avivamento, milagres, curas, provisão. Amém? A última ceia, quando Jesus sobe para Jerusalém com os discípulos, eles não percebem que era a última ceia com o Mestre. E muitas das vezes também a gente, irmãos, tem se distrai, sabe? Fica distraído com tantas coisas e não percebemos, não que é a última ceia do Senhor, mas o memorial a qual nós estamos aqui celebrando, sabe? De chegar com temor, sentir a presença de Deus, sabe? Uma ceia após a outra, ela tem que trazer uma mudança de vida para nós. Ela tem que trazer renovação de mente. Ela tem que trazer mudança de comportamento, de atitude. Ela tem que nos purificar de todo o nosso pecado. Sabe? Não dá para você tomar a ceia domingo e na segunda você já está pecando. Né? Foi como aqui o pastor Noel falou, na verdade. Quem tem Jesus não peca. A gente vai se aperfeiçoando, o temor vai entrando, sabe? Você agradece a Deus e fala: Senhor, eu venci mais um mês. Que bom que eu estou perto, que bom que eu estou agradando o Senhor, que bom que o Senhor veio em mim graça. E ali eles não perceberam, né? Ali a manifestação, né, daquilo que ia acontecer. Então na nossa mente também é assim. A gente fala assim: ah, é mais um mês, é mais uma Páscoa, é mais uma ceia, é mais um feriado, e fica no mais. Mas uma coisa como se tivesse significado, tivesse importância, tivesse valor, né? Mas não, nós temos que lembrar que Jesus morreu, foi verdade, sabe? E vai ficando no esquecimento, como fazer, morreu. Tinha uma amiga minha que falou assim: mas por que ele fez isso? Pra quê? Né? Não entendia. Mas por que ele foi fazer isso? Morrer com o povo? Mas a gente já tem essa mente de Cristo. Nosso coração tem que ser eternamente grato, né? Como o pastor falou, quem tem Jesus, ele é grato, ele ama, ele perdoa. A gente não está numa perfeição, irmãos, mas a gente tem que reconhecer as nossas falhas, né, as nossas debilidades da nossa carne e falar: Senhor, eu não quero ser assim. Me ajuda, eu quero te glorificar, eu quero te agradar, eu quero que o Senhor olhe para mim e tenha prazer. Amém? Na minha vida. E aí vamos se perdendo os valores. E aí são momentos em que o inimigo saqueia a nossa vida, sabe? Rouba, né? A gente deixa de viver oportunidade de viver grandes milagres, de Deus operar grandes milagres através da nossa vida com autoridade. Então nós devemos aproveitar, né, nesta noite e colocar diante do altar de Deus, né, tudo aquilo que nos aprisiona, irmãos, né, para que a gente seja liberto. Né, tudo aquilo que de alguma maneira a gente quer, se sente lesado, roubado, até uma causa na justiça nessa noite, para que Deus restitua na sua vida, sabe? E também as promessas. Ah, mas Deus me fez uma promessa 30 anos atrás. Irmãos, lembra hoje então? O Senhor falou assim: ok, eu trouxe essa data para falar para você que ainda está de pé, e usa essa atmosfera de milagre, sabe, para você ver que eu estou no ambiente que eu faço. Eu não sou o Deus do passado, eu sou o Deus de já, de agora, e serei o Deus de amanhã.
em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 5:7, a parte B. Porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi crucificado por nós. Olha o que diz em João 10:17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a tê-la novamente. Olha em Mateus 28:18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha o que diz em Hebreus 2:14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, destes também ele igualmente participou, para que a sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Lá em Apocalipse 5 diz: aquele que vive e esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave do inferno e da morte. Satanás, com a queda do homem, começou a ter esse domínio, né, sobre o homem, né? Por isso que aqui vai falar assim, né, que ele, como homem de carne e sangue, né, ele também foi participante igualmente da autoridade de ir até o inferno e tirar da mão de Satanás a chave da morte. Nos resgatar. Essa é a autoridade hoje. Amém? Então hoje nós temos vida, irmãos. É vida. O inimigo não tem esse poder, de morte sobre a nossa vida, a não ser que você dê esse acesso para ele. Amém? O inferno, ele não é uma opção, ele é uma escolha. E Deus não manda ninguém para lá, não. Né? Se alguém chegar até lá, tem que ir. Porque todo dia, irmão, que a gente faz uma escolha, sabia? Aí tem aquele louvor que fala: eu escolho Deus. Escolha Deus nessa noite. Amém? Escolha Deus. A palavra do Senhor diz assim, olha, em João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Atos 4:12. Não há outro nome pelo qual podemos ser salvos. 2 Timóteo 2:5. Portanto, há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor. Amém? Então o que a gente tem que entender? Que nesse período em que o mundo todo comemora, né? Não é pecado você reunir sua família para um almoço. A palavra do Senhor fala que depois essa celebração ela se tornou uma celebração íntima, familiar. Você pode fazer um assadinho lá, né? Hoje, em vez das ervas amargas, tem os pudins, tem os pavês, tem os bolos. O Senhor fez doce na nossa vida. Mas contudo, o que Deus quer que você entenda nesta noite é que esse tempo é uma esfera de milagre. É o tempo que você pode, né, ter de Deus, obter de Deus cura, libertação, interceder por uma vida com propósito, e Deus vai visitar. Então essa semana para mim eu já entrei em coisa, eu falei, opa, estou eu dentro de Deus, vou utilizar de tudo isso aqui, porque já que é meu mesmo, o Senhor nos conquistou para isso. Amém, irmãos? Então nesta noite, você que está aí, não sei, né? O Senhor fala assim que hoje Ele passa por cima. Com o sangue dele sobre a sua vida. Não importa o seu passado, o que você fez. Amém? O Senhor está aqui para te perdoar, para te restituir daquilo que Satanás saqueou na sua vida. Porque hoje, nesta noite, é o 7º dia, não é? Irmãos, pensa. Foi em 3 dias. Né? Jesus morreu e ressuscitou em 3 dias. Em 400 anos, né? Em uma semana de 7 dias, foi feito algo que em 400 anos não fez. Entendeu? Por isso que o Senhor fala assim, é pressa, é já. Amém? Então se tem alguém aqui depois, né? A gente vai. Vamos deixar de louvar? Mataram Jesus? Vamos? Me ajuda aí. Glória a Deus. Quem quer vir aqui me ajudar? Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Enquanto nós estamos aqui louvando, se você quiser reconciliar com o Senhor, aceitar Jesus como... Aceitar não, porque é Ele que vai te receber aqui nesta noite. Bem, Ele falou assim para você hoje, mas hoje eu passo por cima, né, com o meu sangue sobre a sua vida. Enquanto o louvor estiver, se você quiser vir, você vai receber a oração do pastor, em nome do Senhor Jesus. Bem? Aleluia, Du.